alunos do oitavo ano. Nós vamos começar agora a nossa terceira aula e dentro dessa aula nós vamos falar sobre o liberalismo econômico, que surgiu junto com as teorias iluministas, né? E o objetivo dessa aula, né, é que nós entendamos o processo de construção do liberalismo econômico, que a gente consiga classificar o modelo de escola econômica que surgiram no decorrer do iluminismo e que, a partir desta também, a gente compreenda o que é o neoliberalismo. É importante vocês saberem, tá, que nesse período surgiram alguns pensadores, que eram chamados iluministas, que eles contestavam o chamado antigo regime. Quando eu falo antigo regime, gente, eu não estou falando só do absolutismo monárquico, não. Estou falando do absolutismo monárquico também, mas estou falando também do mercantilismo, tá? Aqueles estabelecimento que tinha, né? A colônia só pode comercializar com a metrópole, tal, toda aquela prisão, toda aquela coisa, né? Aqueles contratos que existiam, tá? E uma das coisas que também pesava muito, tá? Era a sociedade estamental. O cidadão, naquela época, fazia parte de uma pirâmide, né? No topo da pirâmide, no vértice da pirâmide, nós tínhamos lá a nobreza, né? O clero estava colado com a nobreza, e na base dessa pirâmide social estava o camponês, o agricultor, e estava também a burguesia, que não se conformava em ter que pagar imposto, tributar, e não tinha direito, não tinha voz, não tinha nada. Imposto, tanto faz, naquela época, né? Tanto faz você ganhar pouco, ganhar muito, você era tributado e tributado muito, né? Então, com isso, esse estado de coisas, surgiram algumas críticas a esse modelo econômico, tá? E a ideia era que houvesse, tá, um liberalismo econômico. O que eles criticavam? Criticavam a intervenção do Estado na economia. Tá? E daí que surgiu essas ideias do liberalismo econômico. Uma crítica também, que era o pacto colonial, que eram as relações de dependência da colônia em relação à metrópole, defendiam a livre atividade econômica, pouca ou nenhuma intervenção do Estado na economia. E um dos teóricos importantíssimos desse período, tá, foi o Isaac Newton. Né? O Isaac Newton, ele era um físico inglês, a influência dele foi muito grande, né? É um dos mais importantes teóricos do liberalismo, né? E ele escreveu um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse livro foi publicado em 1687, é considerado uma das mais importantes obras da história da ciência, né? E ele descreve o quê? A lei da gravitação universal, tá? E as três leis de Newton, que é a lei da inércia, a lei do princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e da reação. Aí vocês vão me perguntar, mas como? O cara é um físico, o que isso tem a ver com a economia? Qual a relação que pode existir de uma lei natural para uma lei econômica? O que aconteceu é que os teóricos do liberalismo, eles adaptaram, tá, toda essa metodologia, seguindo a ideia de que a economia também possui as suas leis naturais. Então, eles fizeram essa chamada adaptação, tá? E uma das coisas que eles estabeleceram, a lei da oferta e da procura, tá? Segundo essa lei, tá, um produto, tá, que ele tem um excesso de oferta, a tendência é o quê?
o preço dele baixar, ele baratear o preço. Ao passo que, ao contrário, um produto que demora a sair, que ele leva um maior tempo de produção, então a oferta dele é menor, o preço, a tendência é subir, tá? E o controle e funcionamento da economia, tá? Então, já que se a economia está sujeita às leis naturais, tá? Eles falavam que o Estado nada pode fazer, tá? Se tem alguma coisa comprometendo o funcionamento, a própria lei da economia vai sanar aquilo ali através de suas leis naturais. É importante eu falar para vocês também, que o liberalismo, tá, ele era uma doutrina político-econômica. Tá? Ela surgiu no século XVIII, né? E eles combatiam também, uma das coisas que eles falavam muito, era os excessos do Estado perante a sociedade. Eles queriam também a defesa da liberdade, do mercado, né? E não a intervenção do Estado na economia. E os liberais, é muito importante falar isso para vocês, os liberais do iluminismo foram os primeiros a trabalhar essa correlação, tá, de economia com ciências naturais, tá, como a biologia, a física e a matemática. Só que isso tudo foi organizado em duas escolas de pensamento, duas correntes de pensamento. Tá? Uma é a escola fisiocrata e outra escola neoliberal clássica. Tá? A escola liberal clássica, desculpa. E vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? A escola fisiocrática, a primeira que a gente vai ver, tá? A etimologia da palavra physis, né? Origem grega, e significa natureza, e cracia, poder. Poder da natureza, respeito às leis da natureza. Eles defendiam isso, respeito às leis da natureza, as leis naturais. Tá? E nós tivemos como um dos seguidores notáveis aí dessa escola, o Vincent de Gournay, tá? Ele é autor daquela célebre frase, né? Laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de lui-même. Significa o que essa frase? Deixe, traduzido, né? Deixe fazer, deixe passar. O mundo vai por si mesmo. O que quer dizer isso? Tá? Livre produção e livre circulação de mercadoria. Tá? Liberdade. E essa frase, ela acabou, pela sua ideologia, ela acabou virando lemas dos fisiocratas, né? E defendiam liberdade de economia, né? Sem intervenção do Estado. E para eles, tá? O indivíduo, ele é o agente econômico, tá? O mercado, ele é autorregulador, tá? Se houver algum desajuste, o próprio mercado, ele vai se encarregar de realizar essa correção aí, tá? Então o mercado, ele é autorregulador. O outro teórico também dessa escola, né, é o François Quesnay, tá? Ele é um médico, economista francês, só que ele era filho de agricultores. Então, ele conhecia bem de perto a realidade da época, né? E ele destacou que a agricultura, tá, ela era a fonte das riquezas da nação. Para ele, a produção industrial, tá, apenas transformavam as matérias-primas e distribuíam o produto transformado, promovendo circulação de riqueza e desenvolvimento da economia. Tá? Eles não produziam, apenas transformavam e distribuíam. Tá? Ele acreditava que a produção da riqueza depende única e exclusivamente do comprometimento do empregado com a sua atividade. Tá? E foi a partir desses princípios teóricos, né, que teve origem o profissional, a profissão, né, da pessoa que tem como objetivo cuidar da saúde financeira. De quê? Seja de uma indústria, de um comércio, de um órgão público, que é o economista. Né?
A outra escola que nós vamos ver é a escola liberal clássica, que é também conhecida como Escola de Manchester. Teve como o seu mais notável membro, né, o Adam Smith. O Adam Smith ele era um economista escocês, ele é o maior nome do liberalismo clássico e ele escreveu uma obra chamada A Origem da Riqueza das Nações. Essa obra também foi conhecida como uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. É uma obra volumosa, ela foi escrita em 5 volumes, cada volume vai progredindo dentro da sua proposta, né? E ela foi publicada em 1776, em Londres, né? Qual era o pensamento do Smith? Trabalho, ele é gerador da riqueza, tá? Que a agricultura, comércio ou indústria, tá? Tanto faz em qualquer um desses 3 segmentos, tá? A geração de riqueza dependerá da dedicação, organização e método de trabalho, tá? Acreditava também que o trabalho é a única fonte agregadora de valor à produção. Tá? O que quer dizer isso? Quanto mais trabalho, seja no desenvolvimento de um produto ou na própria fabricação, maior será o valor percebido por esse produto. Tá? Ele também divulgava a ideia que o trabalho é fonte de riqueza. Tá? Ele era defensor da livre concorrência e uma das coisas que ele falava para todo mundo que o indivíduo é o único responsável por sua ascensão social, tá? Ou seja, a ascensão social vai depender do esforço particular de cada um, tá? Nós tivemos também dentro dessa escola o David Ricardo. Ele era um teórico inglês e ele trabalhou dentro do seguinte pensamento: dentro da teoria da acumulação de valor, tá? O valor compatível com a quantidade de trabalho praticado. Tá? Então, o preço de um produto, tá, vai ser maior dependendo da quantidade de horas de trabalho empregado. Tá? Ele também, a teoria do salário, né, que defendeu o salário mínimo de subsistência para o trabalhador. O outro teórico dessa escola, na escola liberal clássica, é o Thomas Malthus. Thomas Malthus ele era o quê? Um economista britânico. Ele defendia a tese que a população ela estava crescendo. A população estava crescendo muito. E ele defendeu que o aumento da população não ia ser acompanhado pelo aumento da produção de alimentos, tá? Então, isso ia gerar crises de subsistência, ia faltar comida, né? Bem, é importante eu falar para vocês também que, atualmente, muitas das teorias e preceitos do liberalismo clássico, eles são empregados, né? Porém, adaptados à nossa realidade, que é o que a gente vive, que é o neoliberalismo. E também é importante você saber que as relações comerciais em relação àquela época mudou muito. Hoje a concorrência é muito mais acirrada, né? E isso tudo, essa mudança, deu origem à doutrina liberal do século XX, que é chamado neoliberalismo. Então, se perguntarem para vocês o que é neoliberalismo, é a doutrina liberal do século XX. Tá? Na verdade, essa doutrina liberal ela é uma releitura. O que é uma releitura? Releitura é a mesma coisa, tá? Só que aperfeiçoada. Tá? É o liberalismo clássico aperfeiçoado aos dias atuais. Tá? Que eles defendem? A atuação mínima no estado da economia e também nas questões sociais. Tá? Combate à política do bem-estar social. Tá? E nós tivemos um caso do Estado neoliberal
em 1970, que foi a atuação da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, e ela estruturou o Estado neoliberal na Inglaterra e uma das coisas que ela conseguiu alcançar a estabilização da moeda, recuperação da economia e da produção, tá? Mas como que ela conseguiu isso, tá? Isso tudo foi obtido através de muito sacrifício por parte da população, tá? Porque houve um elevado índice de desemprego, tá? Enfraquecimento dos sindicatos, o amparo ao trabalhador também, as políticas de amparo ao trabalhador também foram muito enfraquecidas, menor intervenção do Estado na economia. Como que era feito isso? Através das privatizações, tá? E foi assim que aconteceu. Só que de 1979 ela conseguiu atuar até 1990, tá? Pela sua atuação bem enérgica na frente da economia, ela era chamada de dama de ferro, né? E criou várias medidas para cortar gasto público, apoiou a autorregulamentação do mercado e ela não aguentou a pressão, ela renunciou em 1990 e veio a falecer em 2013. Houve, na época, uma grande comoção por parte da população inglesa, né? E foi o exemplo, inclusive, citado pelo nosso material de atuação do Estado neoliberal, né, mais recente. Bem, então, com isso, é bom a gente relembrar, né, que o processo de construção do liberalismo econômico teve início no Iluminismo. Também é bom vocês saberem que os iluministas contestavam o modelo econômico e que, a partir dessas críticas, surgiram as ideias liberais econômicas. Não esqueça, nós tivemos duas escolas econômicas, a escola fisiocrata e a escola liberal clássica. E que o neoliberalismo, esse que a gente vive hoje, começou no século XX e é uma releitura do liberalismo clássico. Bem, para casa, eu deixo para vocês, nós temos um exercício para fazer com base nessa matéria, vai dar para 300 a 302, tá? E hoje estou deixando aqui para vocês mais uma questãozinha para vocês responderem, que é do nosso questionário. O que a pergunta pede? Como é denominado o preceito econômico que defende a liberdade de mercado e o não intervencionismo do Estado na economia? Bem, eu vou fazer essa correção na próxima aula. Respondam as questões, tá? Se cuidem. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.